É muito comum que as pessoas achem que os psicólogos só fazem terapia, ou então, no máximo, que eles fazem teste vocacional ou avaliação para tirar a carteira de motorista. Mas será que é só isso que um psicólogo faz? Nesse vídeo eu te conto que nós trabalhamos com muitas outras coisas. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês quais são as possibilidades de área que um psicólogo pode atuar. Como eu disse no início, vai muito além de terapia, teste vocacional ou avaliação de trânsito ou psicotécnico, como muitas pessoas chamam. E eu vou apresentar aqui 13 áreas da psicologia. Desde onde você tirou 13 áreas? Não é da minha cabeça. Foram definidas em uma resolução, inclusive no ano de 2022 ela foi atualizada pelo Conselho Federal de Psicologia. Vale ressaltar aqui que não tem como alguém ser especialista em todas as áreas de atuação de profissão nenhuma, e na psicologia não é diferente. Então eu não sou especialista em todas as 13 áreas, eu sou especialista em avaliação psicológica e trabalho com a psicologia clínica. Então qual que é a minha intenção aqui? Apenas apresentar para vocês todas as áreas, vou trazer algumas definições breves para que vocês conheçam, caso você em algum momento precise procurar um psicólogo e talvez nem saiba que existe um psicólogo especialista naquela área, certo? Então essa é a minha intenção aqui, e não abordar esse assunto como se eu fosse especialista de todas as áreas, muito longe disso, beleza? Inclusive por isso, eu fiz uma pesquisa muito cuidadosa de algumas indicações que eu vou deixar para vocês, ou de alguma revista, ou de algum artigo, de cada uma dessas áreas. Caso você goste ou se interesse, você tem onde buscar mais informações sobre isso, certo? Eu vou deixar todos esses links e tudo aqui na legenda do vídeo. A primeira área definida pelo Conselho é a psicologia escolar e a psicologia educacional. Essa área tem um campo de estudo e de atuação focado nos processos de escolarização, ou seja, na escola e nas relações que acontecem dentro da escola. Lembrando que a escola é uma das instituições mais fortes na construção dos indivíduos. Afinal de contas, a gente passa uma grande parte da nossa vida dentro da escola enquanto a gente está se formando, enquanto a gente está ganhando conhecimento e as nossas referências. Então, é preciso sim uma área da psicologia que se dedique a essa instituição, a esse ambiente e a tudo que acontece ali dentro. E o que um psicólogo escolar, um psicólogo educacional faz dentro de uma instituição? Qual é o trabalho desse profissional? Tem várias possibilidades. Ele pode se dedicar à pesquisa, à construção de projetos político-pedagógicos. Ele pode trabalhar na mediação da relação entre a família e a escola. Ele também pode trabalhar na direção escolar, além da orientação educacional. E eu vou indicar aqui a revista Psicologia Escolar e Educacional da ABRAP, que foi fundada em 1996. E se você se interessou, você pode dar uma corridinha lá. Também tem um artigo chamado História, Compromissos e Perspectivas da Psicologia Escolar. A segunda área é a psicologia organizacional e do trabalho. Também foi necessário uma área que se dedicasse à área do trabalho pela grande diversidade que acontece dentro dos ambientes de trabalho. Então, quando a gente fala de organizações, a gente está falando de fato de instituições, do ambiente onde a gente vai trabalhar. Mas quando a gente fala de trabalho, psicologia organizacional e do trabalho, vai além do ambiente físico. Tem a ver com todas as relações e com tudo que acontece ali dentro, inclusive a saúde mental. Lembrando que o trabalho é uma atividade básica do ser humano, que garante inclusive a sensação de existência, a sensação de se sentir útil. Então, quais são as possibilidades de atuação de um psicólogo organizacional? Ele pode trabalhar na seleção de pessoal, no desenvolvimento de equipes, no desenvolvimento pessoal, com consultorias e na área da saúde mental do trabalhador. E aqui eu indico a revista Psicologia Organizacional e do Trabalho. Vou deixar o link aqui. E o artigo Psicologia Organizacional
Ocupacional e do Trabalho no Brasil, Desenvolvimento Científico Contemporâneo. A terceira área é a Psicologia do Trânsito. Não é somente a avaliação psicológica que a gente faz quando vai tirar uma carteira. Os profissionais estudam e atuam na forma como todos os participantes do trânsito se comportam. Motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas, então todas as pessoas e todos os comportamentos que estão envolvidos no trânsito. E os psicólogos do trânsito, eles atuam em departamentos estaduais de trânsito reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, e os psicólogos do trânsito podem atuar tanto na pesquisa quanto na prática, avaliando, por exemplo, tempo de reação, personalidade, orientação espacial, processos de tomada de decisão, ansiedade, para auxiliar o ambiente do trânsito. E aqui eu indico o artigo Psicologia do Trânsito, Marcos Históricos e para onde está caminhando. A quarta área é a psicologia jurídica. A psicologia jurídica é uma interface da psicologia com o direito, ou seja, com o mundo jurídico, podendo atuar então em fóruns, prisões, trabalhando com a mediação muitas vezes entre todos os envolvidos em alguns casos. O objeto de estudo e de atuação dos psicólogos jurídicos são as condutas que ocorrem ou que podem vir a ocorrer envolvendo a justiça. E um psicólogo jurídico pode atuar como perito, realizando laudos de saúde mental entre todos os envolvidos de ações penais, ou até como mediador de processos de conciliação. E aqui eu indico o artigo chamado Reflexões sobre a Psicologia Jurídica e o seu panorama no Brasil. A quinta área é a psicologia do esporte. A psicologia do esporte estuda e atua com os comportamentos que são envolvidos no ambiente do esporte. Eles podem trabalhar no esporte de alto rendimento, que é o que a gente conhece de clubes de futebol, de clubes de vôlei, seleção brasileira, por exemplo. Todos eles têm psicólogos do esporte. Inclusive, eu tenho ficado muito feliz de perceber, às vezes, quando eu tô assistindo algum jogo de futebol, quando eu tô vendo alguma coletiva de imprensa, o quanto a psicologia anda sendo citada e com uma aceitação e um respeito que tá muito bacana. Eu tenho acompanhado algumas decisões e algumas entrevistas do técnico do Palmeiras atual, que é o Abel Ferreira, onde ele fala o quanto ele se dedica à psicologia, o quanto ele lê sobre, conversa com os jogadores sobre o quanto eles precisam estar bem mentalmente para fazer um jogo legal. Então tem sido uma área que tem valorizado muito profissionais da psicologia e isso tem me dado muito orgulho. Os psicólogos do esporte, eles podem atuar então com atletas de alto rendimento, mas também na prática de esporte do tempo livre. Muitas vezes é associada a alguns outros tratamentos. Então os psicólogos do esporte também trabalham fora dos clubes grandes e famosos que a gente conhece, em projetos sociais, também na iniciação esportiva para quem ainda não é um atleta de alto rendimento, mas gostaria de iniciar e gostaria de ter um acompanhamento com um psicólogo do esporte para lidar com a ansiedade, com a pressão, com a recuperação quando passa por um trauma físico, que é chamada de reabilitação. Então é um trabalho muito bacana e que vem crescendo bastante no Brasil. E aqui eu indico a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Lá tem vários artigos científicos com as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e tem um conteúdo muito legal. O link tá na legenda. A sexta área é a psicologia clínica, talvez a mais conhecida por pessoas que buscam o tratamento, que é o mais comentado, a busca pela terapia. Tem muitas clínicas que levam o nome de clínica tal, clínica do doutor tal, e dá a impressão de que clínica é só o ambiente físico, mas a clínica vai muito além disso. A clínica é a atuação, é o que é feito ali dentro, entendeu? Então, por exemplo, tem psicólogos clínicos, como é o meu caso, que fazem atendimento individual ou em grupo, a psicoterapia de crianças, adolescentes, jovens e de idosos. Então a área clínica ela é muito ampla, onde acontece o acompanhamento psicológico, o psicodiagnóstico, intervenções com famílias. Também tem psicólogos clínicos que atuam em projetos sociais. O que um psicólogo clínico faz, independente de como ele está atuando, qual é a idade dos pacientes ou o ambiente que ele está, visando o bem-estar, a qualidade de vida. Tem um vídeo aqui no canal chamado O que é a Psicologia? Vídeo complementar, e eu te convido, se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá e assistir depois que acabar esse vídeo. O ambiente
ambiente da clínica é um ambiente de escuta, quando um paciente está dentro de um ambiente clínico e ele fala, além do profissional escutar ele é o primeiro a se escutar. É um ambiente de reflexão, é um ambiente de encontro, é um momento onde tem uma condução profissional em busca do autoconhecimento. Então, por exemplo, crianças que passam por um atendimento clínico também têm a experiência do autoconhecimento, de aprender a lidar com os sentimentos, com os medos, com os significados, com o próprio corpo, assim como os jovens, os adultos e os idosos. Então, por isso é uma área muito ampla, porque cada uma dessas fases do desenvolvimento envolvem descobertas, envolvem desafios, e aqui eu vou deixar 2 indicações. A revista Psicologia Clínica da PUC do Rio de Janeiro, e o artigo chama Psicologia Clínica também. A 7ª área é a psicologia hospitalar, que são nada mais nada menos que os psicólogos que atuam dentro dos hospitais. Mas desde o que os psicólogos fazem de fato dentro dos hospitais? São profissionais que atuam junto com uma equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar. Então ele acaba tendo que ter conhecimentos específicos, tanto de saúde física quanto de saúde mental, para lidar muitas vezes com o estresse, com o controle da dor, com a reabilitação, com a preparação para cirurgias, com cuidados paliativos. Então são profissionais que atuam dentro do hospital com tudo que é envolvido ali dentro. Podem atuar na coordenação da equipe, no auxílio com a adaptação dos pacientes. Ele pode ser a ponte de comunicação muitas vezes entre o paciente, a equipe e a família, e também pode atuar na gestão hospitalar. E uma indicação aqui de leitura, a revista de psicologia hospitalar da USP, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. A 8ª área é a psicopedagogia, que se dedica a estudar e atuar com o ato de aprender e de ensinar, e de tudo que pode estar envolvido nisso, considerando tanto questões internas quanto questões externas, professores, alunos, gestão, tudo que envolve esse contexto. E os psicopedagogos trabalham com avaliação psicopedagógica, identificação de dificuldades de aprendizagem. Então, se você tem um filho ou se você está assistindo o vídeo e tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, um psicopedagogo pode te ajudar a identificar o que é isso, o porquê que você tem essa dificuldade, o que aconteceu ali, como te auxiliar com isso. Ele investiga as causas dessas dificuldades para que isso aconteça de uma forma mais leve. E a indicação aqui é de um livro de 2020 chamado A Psicopedagogia no Brasil. A 9ª área é a psicomotricidade. Estuda a relação entre o homem através do seu corpo em movimento nos ambientes onde ele vive, suas capacidades de perceber, de atuar e de agir. O que esses profissionais fazem? No que eles ajudam? Pode ser no ambiente educacional, na educação básica, superior ou até na educação inclusiva. Também no ambiente hospitalar, eles podem trabalhar dentro de UTI, em ambulatórios, em enfermarias, em brinquedotecas. Eles estimulam o corpo físico mesmo. Também tem atividades realizadas do ambiente empresarial para estimular equipes, para trabalhar desenvolvimento de equipe. E tem a terapia psicomotora. E a indicação aqui é da revista online da Associação Brasileira de Psicomotricidade. A 10ª área é a psicologia social. Essa área estuda e atua com os comportamentos dos indivíduos enquanto seres socialmente influenciadores no ambiente em que vivem e também influenciados pelo ambiente que estão inseridos. Ela compreende a concepção de mundo de acordo com os ambientes que a gente vai vivendo, com o nosso bairro, com a nossa escola, com a nossa família. Vão influenciar nos valores, considerando então idades, grupos e toda essa diversidade dos ambientes em que a gente pode estar inserido. Os psicólogos sociais podem atuar na área de pesquisa, no desenvolvimento de ações e atividades comunitárias, com o planejamento de programas e projetos de inclusão social, na criação de ferramentas de avaliação psicossocial, que podem auxiliar, por exemplo, prefeituras, na investigação do que acontece naquele ambiente social. A indicação dessa área, um livro de 2017 chamado O que é a Psicologia Social? A 11ª área é a neuropsicologia. Essa área é uma interface entre a neurologia e a psicologia, como o próprio nome diz. Ela foca no sistema nervoso, em algumas análises do comportamento humano e dos processos psicológicos que são envolvidos neles. Os neuropsicólogos podem atuar tanto na área clínica quanto na reabilitação de perdas de funções cerebrais, por exemplo, depois de acidentes, com diagnósticos de doenças degenerativas, quanto na área acadêmica, na área de pesquisa. Na verdade, todas essas áreas têm a possibilidade dos profissionais trabalharem pesquisando. E a indicação aqui é de um livro de 2014 chamado Neuropsicologia, Teoria e Prática. A 12ª área é a psicologia da saúde. A psicologia da saúde tem a sua contribuição não apenas
com uma visão de recuperação, de reabilitação, na inclusão da promoção da saúde e não só focada na doença, mas na prevenção da saúde, na manutenção da saúde física, da saúde mental, com alguns projetos até públicos, com projetos de prefeitura que trabalham a prevenção de doenças e também pode ser trabalhado na clínica e no hospital. E a indicação aqui é da revista Psicologia e Saúde. A 13ª área é a última e aqui é o meu xodózinho de todas as áreas, é a avaliação psicológica. Essa área foi incluída na resolução do Conselho Federal de Psicologia nesse ano. Por quê? Porque até então, todos os psicólogos são aptos e se formam para realizar avaliações psicológicas, para utilizar instrumentos, testes psicológicos. O que acontece na prática é que é uma área muito ampla, que exige também dedicação pela sua complexidade. Ela vai muito além dos testes. Toda semana, praticamente, eu recebo uma mensagem: "Oi, Deise, você faz teste vocacional?" Então, pretendo logo lançar um vídeo aqui sobre esse assunto. Mas a avaliação psicológica, ela na verdade é um conjunto de recursos do profissional que trabalha com isso, de testes, dinâmicas, entrevistas, observação clínica, que auxiliam como uma ferramenta no trabalho do psicólogo para investigar, por exemplo, algum diagnóstico, para investigar personalidade, interesses profissionais, habilidades sociais, maturidade, emoções, ansiedade, depressão. Então, existe um universo de fatores que podem ser avaliados. Então, são profissionais que podem trabalhar na clínica com orientação profissional e de carreira, que é o meu caso, na seleção de pessoal, com diagnóstico, na área da pesquisa, no trânsito, na área escolar, na área jurídica. Então, os testes, os instrumentos podem ser utilizados desde que eles se encaixem dentro de um processo onde o profissional sabe utilizar esses testes e usa a favor de toda essa investigação. E a indicação aqui é da Revista Brasileira de Avaliação Psicológica, do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, que é a revista do IBAP. E eu também vou deixar duas outras indicações de orientação profissional de carreira, que é a revista da ABOP, da Associação Brasileira de Orientação Profissional de Carreira, e a Andante também. Andante é um projeto e é uma empresa que eu tenho muito carinho, que se dedica a criar conteúdo na formação de profissionais que trabalham com orientação profissional de carreira. E eu vou deixar aqui para vocês conhecerem o site da Andante e o Instagram da Andante também. E aí, o que você achou? Eu espero ter te ajudado, eu espero ter ampliado e descomplicado um pouquinho a sua visão sobre os psicólogos. E me conta nos comentários qual área você já conhecia, qual área você nem imaginava que existia. Se você tem alguma dúvida sobre alguma delas, eu vou atrás de informação e trago mais ainda aqui no canal pra vocês. E antes de sair, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo, comentando, compartilhando e assistindo todos os vídeos que tem por aqui. Lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!